Bom dia a todos. Nesta segunda aula, vamos dar continuidade ao estudo da genética e veremos agora o que são os genes homólogos, heterólogos, alelos, como são esses alelos, como eles se manifestam nas pessoas normais e também como eles podem acarretar algumas doenças. Cromossomos homólogos são esses tipos que têm o mesmo tamanho, os mesmos tipos de genes, e um provém do pai e outro provém da mãe. O que está representado aqui nas letras são os alelos. São genes que possuem as mesmas posições nos cromossomos homólogos, determinam características similares. Por exemplo, azão, um cromossomo homólogo, azinho, no outro cromossomo homólogo, Bzão, Bzão, Czão, Czinho, Dzinho, Dzinho. Então aqui nós temos 2 cromossomos, 4 tipos de genes, 8 alelos. Então o que são genes? São como as informações elas são armazenadas num cromossomo. E alelos são tipos de um mesmo gene. Então tem o gene A, mas tem 2 alelos, azão, azinho. Tem o gene B, mais 2 alelos, Bzão ou Bzão. Tem o gene C e 2 alelos do C, Czão, Czinho. E tem o gene D e tem 2 alelos, Dzinho, Dzinho. Por que eles têm tamanhos diferentes? Tem a ver com a questão da expressividade. O gene representado maiúsculo é um gene dominante. É aquele que vai aparecer na descendência, de qualquer forma. Já o gene representado em minúsculo é um gene recessivo. Quer dizer que toda vez que tiver um alelo dominante e um alelo recessivo, quem vai aparecer em uma característica na prole vai ser representado por inicial maiúscula. E quando é que o recessivo se manifesta? O recessivo somente se manifesta quando os 2 cromossomos, tanto do pai como da mãe, tiverem os genes do tipo recessivo. Então aqui o Dzinho ele vai se manifestar. Então aqui novamente, que são alelos, tipos de um mesmo gene. Então aqui nós temos cromossomos homólogos, do pai ou da mãe. Como esses genes azão, azão, eles têm o mesmo tipo, eles são dominantes, é um caso de homozigose, homozigoto, porque tem o mesmo tipo. Aqui embaixo, como tem um gene dominante e um recessivo, temos um caso de heterozigose, são genes heterozigóticos diferentes. Vamos analisar aqui esse caso. Um pai de olho azul, a mãe de olho escuro, filho de olho escuro. Como aconteceu a determinação desta característica na prole? Como o filho herdou a característica da mãe, então acredita-se que a mãe tem o alelo dominante. Apresentamos azão. Então, o pai não se manifestou, então ele tem o gene recessivo, azinho. Como o filho é a união destas 2 características e apenas um se manifesta, então ele tem o tipo de gene azão, azinho. Azão proveniente da mãe para o olho escuro, azinho proveniente do pai para o olho claro. Houve aqui uma questão de dominância completa. Aí o que seria genótipo? O genótipo é o tipo de alelo de um gene, representado por letras, por exemplo, azão, azão, azinho, azinho. Já o fenótipo é a manifestação deste alelo numa característica, um descendente.
Por exemplo, o genótipo azinho vai determinar qual característica? Vai ser o fenótipo, olho azul. Genótipo azão, fenótipo, olho escuro. Genótipo azão, azinho, fenótipo, olho escuro. Então, nós temos aqui uma questão que tem a ver com também o ambiente. Sendo o genótipo mais o ambiente, a manifestação chamada de fenótipo. Por exemplo, nem todo genótipo, nem toda carga genética, ela vai se manifestar na natureza. Vai depender também de questões ambientais. Por exemplo, pais de pele branca, ambos, têm os alelos azinho, azinho, são recessivos. Terão que tipo de filho? Todos eles azinho, azinho, pele branca. Mas este genótipo vai sofrer alteração do meio ambiente. Numa região ensolarada, mais na frente, esse descendente vai ter a pele mais escura, embora o seu genótipo diga que não, seria pele clara. Então, o fenótipo, ele é, na verdade, a interação do genótipo, da genética, mais o ambiente. Claro que, às vezes, alterações nesses genes acarretam doenças, situações genéticas. Dentre elas, nós temos a fenilcetonúria. Na fenilcetonúria, o recém-nascido, o indivíduo, não tem a capacidade de utilizar uma determinada substância chamada fenilalanina presente em alguns alimentos, inclusive no leite. Ela ocorre de 1 a cada 10.000 nascimentos. E aí, como diagnosticar essa situação? Através do famoso teste do pezinho, em qual se coleta uma amostra de sangue do pé do bebê e realiza o teste para verificar se o recém-nascido apresenta esta doença. Se apresentar esta doença, esta pessoa não poderá se alimentar de alimentos que contenham fenilalanina. Ela tem que se policiar realmente, pesquisar rótulos dos alimentos, verificando se este alimento possui a fenilalanina e evitá-los. Então, esta seria a prevenção de problemas maiores. Como seria a genética da fenilcetonúria? Podemos chamar de azão o indivíduo normal, porque a fenilcetonúria é uma doença recessiva. Então, ela se apresenta na recessividade. Teria que ter 2 cópias do alelo recessivo, no caso, azinho, azinho. Então, pessoas que não têm a doença são dominantes. Então, elas podem ser azão, azão ou azão, azinho. E as que têm a fenilcetonúria são sempre azinho, azinho. Neste caso aqui, sem fenilcetonúria, azão, azão, cromossomo do pai, cromossomo da mãe. Aqui em homozigose, genes do mesmo tipo. Aqui em heterozigose. Só que o gene normal, que é dominante, evita o surgimento da doença, que é recessiva. E aqui temos um caso com fenilcetonúria. Ambos os alelos são recessivos e a doença vai se manifestar. Então vamos ver agora como essa doença é transmitida para os filhos. Aqui uma célula de um indivíduo. Esse indivíduo ele é heterozigoto, azão, azinho. As suas células vão se multiplicar para gerar células sexuais, para promover a reprodução deste indivíduo. Então aqui está o processo da meiose. E no final, que tipo de gametas esta pessoa vai produzir?
Os gametas portadores do gene normal dominante são estes azão, azão. E os gametas portadores da doença seriam azinho, azinho. Ocorrendo a meiose e posterior fecundação, surgirá um novo indivíduo. Na seguinte situação, se o genótipo for azão, azão, o fenótipo, que é a manifestação do genótipo, será sem a fenilcetonúria. Se o genótipo for azão, azinho, o fenótipo vai ser sem fenilcetonúria, porque o azão domina. Quando o genótipo for azão, azinho, da mesma forma. Quando o genótipo for azinho, azinho, o fenótipo será com fenilcetonúria, porque ela é recessiva. Então, aqui o pai, do tipo azão, azão, produzirá gametas azão. A mãe, sendo portadora do transtorno, sendo azinho, azinho, vai gerar apenas gametas azinho. Quando ocorrer a fecundação e a união dos gametas, o genótipo do filho será azão, azinho, no caso sem a fenilcetonúria. Agora vamos realizar um exercício para verificar a questão das probabilidades. Vamos analisar a seguinte questão. Um casal normal para fenilcetonúria, qual a probabilidade de terem filho com a doença? Inicialmente vamos determinar como são esses genes. A fenilcetonúria ela é recessiva, então vamos determiná-la pelas letras azinho, azinho. Logo, uma pessoa totalmente normal para a doença, ela é dominante. Então, ela pode ser azão, traço. Por que azão, traço? Porque azão significa que a situação de normalidade ela é dominante. Então, ela pode ser dois tipos. Azão, azão, quando ela é homozigótica. O que quer dizer homozigótica? Quer dizer que as letras são do mesmo tamanho e os genes são os mesmos. Também a pessoa normal para essa situação pode ser azão, azinho. Ou seja, no caso, o azão domina sobre o azinho, que é a doença excessiva. Como as letras são diferentes, não há mais uma questão de homozigose, é uma heterozigose. Então, esse tipo aqui é um heterozigoto. Heterozigótica. Na questão que já se apresenta aqui, o casal é normal para a fenilcetonúria. Então, qual dessas duas situações é este casal? Se o casal for azão-azão, homozigótico, é um casal totalmente normal. Se o casal, como está dizendo a questão, é normal para a fenilcetonúria, então, como seria esse cruzamento? O pai, azão, azão, vezes a mãe, azão, azão. Faremos o seguinte cruzamento. O alelo azão, o outro alelo azão do pai. O alelo azão,
outro alelo azão da mãe. Cruzamento azão com azão, azão com azão, azão com azão, azão com azão. Então, qual a probabilidade de terem filho com a doença? 0%. Porque neste cruzamento não há nenhum caso de aparecimento de um alelo recessivo. Agora, nessa questão, o casal é normal, porém é heterozigótico. No caso, é esta situação. Faremos o cruzamento. O pai, como ele é heterozigótico, ele deve ter um gene dominante e um gene recessivo. A mãe também, um gene dominante e um gene recessivo. Faremos então o cruzamento. Aqui o pai, aqui a mãe. Cruzamento, azão com azão, 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 azão com azinho, azão, azinho, azinho com azão, azão, azinho, azinho com azinho, azinho, azinho. Temos o que aqui? 3 de 4 casos normais que não apresentam a doença. E um caso entre 4 possui a fenilcetonúria. Então, 3/4 corresponde a 75% e 1/4 corresponde a 25%. É a probabilidade deste casal normal mais heterozigótico de possuir um filho, de apresentar um filho que apresente a fenilcetonúria. Agora, destes casos aqui, 1/4 é homozigótico, normal. Por que homozigótico? Porque os alelos são do mesmo tamanho, são todos dominantes. Temos 2/4 heterozigótico, normal. Por que heterozigótico? Porque são alelos que apresentam representações diferentes. Um é dominante e um é recessivo. E normais porque não apresentam a doença. E temos 1/4 homozigótico, que apresenta a fenilcetonúria. Homozigótico do mesmo modelo que este modelo, porque são genes do mesmo tipo, são genes recessivos. Então é isso.